Não vou ser repetitivo, mas gostaria só de rapidamente registrar que esse projeto se arrasta há bons anos aqui na Casa. Inclusive, eu tive a oportunidade de apresentar a resolução número 1, uma resolução que é absolutamente fundamental para graduar as alíquotas de ICMS até a unificação. Pelo menos aquele projeto previa a unificação das alíquotas em 2028. A senadora Lúcia Vânia participou ativamente dessas discussões. E junto com esse projeto nós teríamos um fundo de compensação para mitigar as perdas dos estados com essa redução de alíquota e teríamos um fundo de desenvolvimento regional associado, senador Flexa, a projetos regionais que funcionariam como o trampolim de investimentos regionais, visando o quê? Diminuir essas diferenças regionais que, lamentavelmente, o Brasil enfrenta. E até hoje, a despeito dos incentivos, não resolveu. Por mais importantes que esses incentivos venham a representar para as nossas economias estaduais. Saí da Comissão de Assuntos Econômicos, o senador Lindenberg assumiu a presidência da Comissão de Assuntos Econômicos. E um dos temas que o senador cuidou foi a questão desse pacto. Eu sei do trabalho que foi desenvolvido, especialmente pelo senador Luiz Henrique, autor do 130 que nós estamos discutindo agora. Senhor presidente, senhores senadores, senhoras senadoras, a questão está posta. É o projeto que nós não votamos no final do ano passado, senador Ferraz, que foi postergado. Aqui, por todos os posicionamentos que eu ouvi, muito possivelmente, quase todos os senadores e senadoras vão votar pela aprovação da homologação. Agora, com tudo aquilo que eu vivi, senhor presidente, por tudo aquilo que eu vivi, eu acho que pelo tempo que nós levamos para discutir, para mim, esse que é o principal projeto de uma reforma tributária que representa quase 70% da reforma tributária que nós esperamos, eu acho que mesmo votando a convalidação hoje, nós temos uma lição de casa grande pela frente. Como foi dito aqui anteriormente, nós no dia 10 temos uma reunião do CONFAS, que pela primeira vez vai ser presidido pelo ministro da Fazenda, pelo ministro Levi. Junto com o senador Luiz Henrique, nós combinamos, inclusive, uma reunião do CONFAS na Comissão de Assuntos Econômicos. Uma decisão desse tamanho passa pelo Senado, inexoravelmente, até porque essa é a casa da Federação. Mas ela passa também pelo governo federal, até em função dos instrumentos como o Fundo de Compensação e o Fundo de Desenvolvimento Regional, que eu acabei de citar aqui a função de cada um deles. E passa pelos estados. Portanto, essa solução precisa ser uma solução negociada. Para alguns senadores que talvez não lembrem ou que à época não faziam parte aqui do Senado Federal, a resolução ela tem uma série de excepcionalidades, como a Zona Franca de Manaus, meu querido senador do Amazonas, como também algumas questões relativas ao Centro-Oeste. Portanto, esse processo exige um cuidado constante e uma negociação que tem que passar por todos esses entes. O STF está acompanhando essas negociações.
e tem consciência, não é para meter medo em ninguém, o STF tem consciência das dificuldades. Já se posicionou. Então, senador Omar Aziz, eu acho que ninguém aqui vai deixar de votar com validação, pelas razões que foram colocadas aqui, porque nos estados vão dizer, quem votar contra, muito possivelmente, vai ser carimbado como alguém que está jogando contra o Estado. E ninguém aqui vai jogar jamais contra o seu Estado e vai defender os interesses do seu Estado. Mas é uma decisão, senhor presidente, que não termina na sessão de hoje. Isso vai muito longe. Eu estou falando não porque alguém me contou, porque eu conheço as dificuldades de um acordo como esse, que necessariamente tem que passar pelo indexador, pela alíquota de ICMS, pela unificação das alíquotas e pelo fim da guerra fiscal. Porque a guerra fiscal não acaba. A guerra fiscal, ela continua. Esse projeto de resolução ele estabelece um ponto de corte. Eu duvido que não tenham estados no Brasil que depois dessa data de corte não fizeram novos incentivos. Então, senhor presidente, eu só queria dizer com muita tranquilidade. Senador Omar Aziz. Por favor. Vossa Excelência coloca muito bem essa questão. Primeiro que empresário não faz favor para ninguém. Quando ele se instala num estado, é porque ele tem um benefício grande. Senão ele vai todo para a região onde tem um consumo maior, onde tem um poder aquisitivo maior, que é o estado de São Paulo. Vamos citar um nome porque seria o estado de São Paulo. Se ele vai para o Nordeste e o consumo não é interno, a empresa está instalada na Bahia, não quer dizer que ela só vai vender para a Bahia. Não é verdade, ela vai vender para o consumo no Brasil todo. E esse diferencial de ICMS é que dá competitividade para essa indústria. Mas uma coisa que eu quero deixar bem claro, e nosso partido vai votar unido, é pela convalidação das indústrias que estão no país, até porque ninguém está aqui para tirar emprego de ninguém. Mas eu queria alertar uma coisa para a lei, que está sendo repassada por Confaz, é importante. Hoje, a tecnologia ela é muito rápida, ela muda com muita rapidez. Se amanhã não estiver amarrado, aqui ou pela lei que nós estamos aprovando hoje, ou pelo Confaz, que a natureza da indústria nos estados que estão instalada pode ser ampliada a sua planta de produção, pode ser mudada a forma como foi aprovada para que ela possa ter competitividade, não vai adiantar muito essa lei que nós estamos aprovando aqui hoje. Tá certo? Não dá para enganar as pessoas, eu não vou fazer isso. E essa discussão que eu quis trazer o outro dia aqui, fui mal interpretado. Não sou contra. Eu estou até alertando, porque não é tudo para o Amazonas, não é tudo para Manaus. O Piauí tem direito, Sergipe tem direito, Mato Grosso tem direito, Paraíba tem direito, Pernambuco tem, todos os estados brasileiros têm os seus direitos e ainda tem as suas dificuldades. Por isso, quando Vossa Excelência coloca aqui essa questão do ICMS, mais alerto. Aqui não está se votando prazo, aqui não está se votando se a planta de produção pode ser modificada. Aqui parece que nós estamos estendendo um benefício e essa indústria que está na Bahia ou está em qualquer outro estado, daqui a 10 anos ela vai ser a mesma, não será a mesma. Terão equipamentos novos, terão outros modelos tecnológicos para que a gente possa deixar muito claro isso aqui, senador Delcídio Amaral. Senador Omar Aziz, é muito pertinente o comentário de Vossa Excelência, porque nós não podemos achar que no dia de hoje, aprovando, e pelo que eu estou sentindo aqui no plenário, nós não estamos resolvendo o problema. Esse é o enfoque principal da minha fala aqui. Senador Flecha Ribeiro, do nosso querido Pará. Senador Delcídio Amaral. Estado querido. Vossa Excelência, que tem raízes profundas no estado do Pará. Tenho mesmo. Vossa Excelência, que foi barrageiro lá em Tucuruí, cometeu um ato contra o estado do Pará no seu relatório que foi aprovado na CAE.
quando diferenciou o Pará em relação aos demais estados da região norte na alíquota do ICMS. Ou seja, colocou o Pará numa condição que ele não tem como competir com os estados que o rodeiam. Vai ficar com uma ilha cercada de tubarão. O senador Omar Aziz, há pouco tempo atrás, nós aprovamos, senador Omar, 50 anos de prorrogação para a Zona Franca de Manaus. Nós estamos aqui para ajudar a Zona Franca e queremos ser ajudados também. Queremos ser ajudados. Eu pediria a Vossa Excelência... Eu só queria esclarecer de novo. Eu sou a favor da convalidação, eu só estou preocupado que o que nós estamos aprovando aqui depois não tem o valor que as pessoas estão dando. Eu estou querendo que se aprove uma coisa que dê garantia para a indústria que está instalada no Pará, ela continue no Pará por mais 100 anos. Não sou contra, não. Eu vou votar a favor. O que nós estamos votando aqui não vai resolver o problema. É isso que eu estou dizendo, mas senador. É o primeiro passo que a gente está dando para que o governo... Nós estamos sinalizando ao governo, se o governo não... Porque a convalidação, a questão das alíquotas do ICMS... Senador Delcídio, não é resolvida porque o Executivo não quer, o ministro da Fazenda não quis resolver ano passado. Eu só pediria, quando nós retornássemos a pauta ao plenário da questão do ICMS, queria ter o apoio de Vossa Excelência para que pudesse colocar a alíquota do Estado do Pará, já não é mais 12%, agora é 10% só. Isso mesmo. Com 10% também nas trocas comerciais entre os estados do norte. Nós não estamos nem pedindo para o resto do Brasil, não. Só entre os estados do norte. Então, eu queria ter o apoio de Vossa Excelência, como já pediu o apoio do senador Jucá. Senador Jucá, estou dizendo ao senador Delcídio que já pedi a Vossa Excelência, quando nós formos discutir aqui o projeto da questão da alíquota do ICMS, para igualar o estado do Pará aos demais estados da região norte com 10% também. Então, é uma condição para que o Pará possa sobreviver. Então, Vossa Excelência já colocou Roraima com 10%, o senador Delcídio do Amaral colocou Mato Grosso do Sul com 10% também. Quero parabenizar pela vossa inteligência de atender o seu estado, está corretíssimo. Só quero pedir o seu apoio do senador Jucá para que seja resolvida o que foi feito com o Estado do Pará. O Pará não merece isso do plenário do Senado Federal. Senador Flecha, eu sou testemunha do quanto o senhor lutou por essa alíquota de 10% no Estado do Pará. E como, evidentemente, essas negociações vão se abrir, meu caro senador Romero Jucá, e aqui a Casa do Diálogo, eu não tenho dúvida nenhuma que nós teremos uma atenção especialíssima com o Estado do Pará, que me recebeu como filho, quando eu fui trabalhar no interior do Pará, lá em Abaetetuba, depois em Marabá e depois em Tucuruí, com muita honra. Senador Garibaldi Alves. Senador Delcídio, eu preferia que Vossa Excelência desse primeiro a parte ao senador Tasso, porque eu queria ouvir a opinião dele, porque ele é empresário e, ao mesmo tempo, é um líder político, é um senador. Mas ele, no momento, não pode apartear. Eu queria lhe dizer só o seguinte: na linha adotada pelo senador José Agripino, os estados do Nordeste, no momento, não podem abrir mão dessa convalidação. No momento, Vossa Excelência tem toda a razão. Nós não estamos tomando aqui uma decisão de caráter mais definitivo. Nós estamos tomando uma decisão, talvez, que venha frustrar aqueles que tanto lutam por uma reforma tributária. Mas o que aconteceu, senador Delcídio, o que aconteceu na região nordeste do país, na nossa região, é que nós perdemos a Sudene. Nós deixamos de ter uma política
de desenvolvimento regional. A SUDENE era um instrumento de política de desenvolvimento regional. Por trás da criação da SUDENE estava uma figura do quilate de Celso Furtado. Toda aquela engenharia em favor do Nordeste desapareceu. E agora nós estamos nesse salve quem puder. Até mesmo os estados do Nordeste, eu fui governador, os estados do Nordeste não deixam de ter uma disputa intestina às vezes. Então é um quadro realmente preocupante e que nós precisamos aprofundar essa discussão, mas não abrir mão daquilo que hoje nós temos e que ainda é insuficiente para desenvolver a nossa região. Muito obrigado, senador Garibaldi. E só concluindo, senador, ninguém aqui é contra a convalidação, mas a convalidação exige uma série de ações complementares para que efetivamente a gente tenha um outro quadro federativo e acabe de uma vez por todas com a guerra fiscal, que esse será, sem dúvida, o grande flagelo desses investimentos que estão ocorrendo em vários estados brasileiros. Portanto, senhor presidente, eu quero só registrar que votarei pela convalidação, mas não podia deixar de alertar que isso é um primeiro passo. Nós temos muitos passos pela frente que vão, sem dúvida nenhuma, colocar Senado, CONFAS, governo federal, para se discutir um projeto amplo e que, sem dúvida nenhuma, resolva de uma vez por todas a guerra fiscal e faça, na minha opinião, e aprove a mãe das reformas, que é a reforma tributária, e com o ICMS são cerca de 70% de uma reforma tributária brasileira. Muito obrigado, senhor presidente.